Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando as prateleiras dos livros, dirigindo na estrada de manhãzinha, separando as fichas de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 165 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreaço Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo. São aquelas pessoas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. Além da ajuda financeira, que por si só já nos ajuda demais, essa contribuição também mostra o enorme carinho e a enorme consideração que eles têm pelo nosso trabalho e mostra também o quanto essas pessoas estão interessadas em melhorar coletivamente o nosso mercado. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente conosco, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, fácil, barato e tudo mais. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com 3 patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para a remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Bom pessoal, esse episódio é o 2º da série que tenta entender o funcionamento atual do nosso mercado e discutir o futuro do GAC. Nessa série mostrarei conversas com diferentes grupos de pessoas para trazermos várias visões sobre esse assunto. Falaremos sobre a relevância do GAC para a sociedade, o status atual do nosso mercado, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia e o que há por vir em termos de tecnologias de contaminantes do mercado e da vida do trabalhador. Nesse 2º episódio da série, converso com Daiane Teixeira, Maria Chad e Milena Matsubara, 3 mulheres jovens trabalhadoras do GAC. Elas são filhas da DD38, cresceram profissionalmente após esse grande marco no GAC nacional, e discute aqui conosco a relevância do GAC para a sociedade, os propósitos do nosso trabalho, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades extras para uma mulher jovem nesse ambiente e traçam as perspectivas para as demais jovens que pretendem iniciar no GAC, competindo com os ChatGPTs e outras inovações. Espero que vocês gostem desse episódio e que gostem da série. Fiquem agora com as palavras da Daiane, da Maria e da Milena. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com 3 convidadas ilustres e mais uma vez a gente vai falar aqui sobre o futuro do GAC. E as minhas 3 convidadas ilustres de hoje são 3 mulheres trabalhadoras do gerenciamento de áreas contaminadas e que estão nessa batalha há menos tempo que os meus convidados anteriores aqui, mas já sabem o suficiente para ter os perrengues delas e ter as visões de futuro, que é o nosso grande tema aqui. Então, Maria, Milena, Daiane, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas ao podcast. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Vamos fazer a rodada inicial para vocês se reapresentarem aqui, né, para as pessoas. Todas vocês já foram entrevistadas aqui, né? Então, essa está sendo uma característica dessa série. Eu estou trazendo de volta pessoas que já foram entrevistadas. Então, conta para a gente quem são vocês, onde vocês trabalham, o que vocês estão fazendo. Marcão, primeiro, obrigado pelo convite. Adorei essa sequência de episódios e adorei fazer parte também. Então, obrigada pelo convite. E Milena e Daiane, prazer conhecer vocês. Acho que vai ser uma conversa legal. Eu sou a Maria Chad, eu sou engenheira ambiental, sou formada pela USP. Eu tenho especialização em gerenciamento de áreas contaminadas pelo SENAC e remediação de áreas contaminadas também pelo SENAC. Também tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. Estou com uma pós-graduação em andamento na PUC Minas, de engenharia hidrogeológica. Eu sempre atuei na área de gerenciamento de áreas contaminadas e sempre na Arcades. Eu entrei na Arcades como estagiária. Foi quando eu participei do podcast do seu podcast pela primeira vez, né, Marcão? Eu estava como estagiária e hoje eu sou analista ambiental sênior na Arcades. E hoje eu trabalho na Arcades do Rio de Janeiro. E tô por aí, Marcão. E tem o Café com GAC, né? O Café com GAC podcast. Isso. Vou falar dele agora, né? Só para não parecer que eu tô fazendo propaganda, né, Marcão? Mas já fazendo. Mas eu tenho um programa, né, que tem imagem, Marcão, então não é só um podcast. Tem imagem. Isso aí. É chique, o negócio é chique. E é um programa que se chama Café com GAC. Então, nesse programa eu convido alguns profissionais da área para a gente falar sobre alguns assuntos. Então, fica o convite também, né, aproveitando o canal para deixar o convite, né, para quem não conhece o projeto, procurar por mim ali no LinkedIn, no YouTube, Spotify, tá lá. Legal, Maria, obrigado. Milena, bom dia, boa tarde, boa noite. E é sua vez agora, se reapresente, por favor, para o pessoal. Olá, eu sou a Milena, com uma trajetória no GAC um pouco mais curta que a Maria, mas eu sou formada em engenharia ambiental pela UFABC, fiz o mestrado, mas não em GAC, em tratamento de efluentes, né, saneamento. Acabei de terminar a pós-graduação em GAC no SENAC e estou na área faz uns 3 anos. Eu me considero novata ainda, né, nessa área. É como se eu estivesse, assim, caminhando pela estrada fora da vida, e de repente eu vi ali um muro com um mundo acontecendo, aí eu fiquei 1 ano, assim, só olhando pela janela, vendo o que era aquilo. E nos 2 últimos anos para cá, que eu entrei, né, abri a porta, entrei nesse mundo e, meu Deus, muita coisa acontecendo para todos os lados. É um universo muito grande, normas sendo sendo atualizadas, tentando entender o histórico de onde a gente veio, para onde a gente chegou, acompanhando os assuntos polêmicos e tentando correr atrás para entender tudo. E aí, quando você me convidou para falar sobre o futuro do GAC, é como assim, se eu tentar enxergar o que está acontecendo lá na frente, atrás da montanha. E aí eu fico pensando, eu já sou míope, o que eu vou conseguir enxergar? Acabei de chegar aqui. A montanha é fácil de enxergar, até eu enxergo. Mas, assim, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar de volta. Participei, o último foi sobre a conferência, a segunda conferência. Vamos lá. Legal. Obrigado, Milena. Daiane, você agora, você ficou por último para você ir refletindo aí, porque faz mais tempo que nós conversamos aqui, né? Então, tem mais novidades, provavelmente. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daiane, eu sou bióloga. Acho que no nosso meio somos poucos. Sim. Poucos biólogos. Acredito que eu seja a mais velha de nós 3, porém minha trajetória foi um pouco diferente. Saí da graduação, aquela coisa, iniciação científica, né? A biologia, acaba que ela te joga muito para o meio acadêmico. Iniciação científica, aí surgiu um projeto grande para a Petrobras, era com poluição atmosférica. Então, assim, tinha um pouquinho ali do caminho, né, de contaminação, aquela coisa. Me envolvi nesse projeto para a Petrobras, que era para atender uma necessidade da CETESB. Fiquei alguns anos nisso, passei no mestrado, usei esse meu trabalho, então deu tudo certo. Usei esse meu trabalho para ser minha dissertação e acredito que muita gente acaba tendo uma decepção, assim, em algum momento da vida acadêmica, e ali, num dado momento, eu falei, não quero. E todo mundo, não, continua o doutorado. Eu falei, não quero. Eu vou dar aula.
Aí fui dar aula para ensino médio. Legal. Dei aula para ensino médio. Eu amo adolescente. Amo adolescente. Adoro adolescente. Minha relação com eles era maravilhosa. Só que eu sabia que aquilo não era o que eu queria para minha vida. Eu sempre namorei muito a consultoria ambiental. Sempre. Então eu olhava... Só que o biólogo, ele de fato tem pouca chance, assim. O caminho é mais... As pedras são maiores, assim, para a gente carregar. Fiz pós-graduação. Nesse meio eu fui estudando, né? Nunca parei de estudar, fui estudando aqui, fazendo curso, pós, até que surgiu uma oportunidade numa consultoria pequena, que ela hoje nem existe mais, não sei se ela foi reativada. Entrei nessa consultoria, depois fui para uma consultoria que era parceira ali, trabalhei por alguns anos, e meu envolvimento com a consultoria começou em 2016, e nunca mais larguei as áreas contaminadas. Na sequência, já comecei a fazer a pós, e eu adoro. Gosto muito, tenho muito que aprender. Hoje eu sou, né, tenho aí tenho algumas especializações. Acho que a de maior relevância, porque a gente vai falar hoje, é gerenciamento de áreas contaminadas no Senac, onde eu conheci o Marcão, um grande presente aí para mim. Acredito que para todas e todos que estão nos escutando. Hoje eu trabalho numa empresa que é um pouco maior, que chama Waterloo, que eu acredito que todo mundo conheça. E na Waterloo eu trabalho principalmente, que foi a minha mudança, que depois a gente conversa um pouco mais. Hoje eu fico mais com a parte de preliminar e due diligence. Pego alguns projetos de investigação, mas acaba que minha maior carga de projeto ela está relacionada aí nesse comecinho. E aí depois a gente vai falando sobre isso. Marcão, como sempre, uma honra. Estou muito feliz de estar com duas meninas que eu acredito que sejam muito especiais. Sim. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito gostosa, ou um dia muito gostoso para quem estiver assistindo, uma tarde, vai ser com certeza muito bacana. Muito obrigada. Legal demais, Daiane. Obrigado pelas palavras. Bom, meninas, eu vou começar fazendo uma pergunta impactante, e aí é interessante a Daiane ter falado nisso. Eu vou retomar uma parte do que ela falou. Em 2019, foi o último dado que a gente tem, 50 mil pessoas, mais ou menos isso, né? 49 mil e pouco, 50 mil pessoas morreram no Brasil decorrência da poluição do ar. 50 mil pessoas morreram, né? Estima-se que 7 milhões por ano morram no mundo inteiro por causa de poluição do ar, tá? Então a Daiane trabalhou um pouco com isso. Mais ou menos 2 milhões de pessoas morrem no mundo por causa de água, né? Água contaminada, água poluída, né? Mais do que contaminada. Enfim, se estima que no Brasil dá de 10 a 15 mil mortes por ano por falta de saneamento básico, né? A gente gasta 1,5 bilhão por ano com a saúde das pessoas contaminadas com água, né, por conta de saneamento básico, 3 bilhões de reais por ano com pessoas que adoecem por conta de poluição do ar. Tudo isso aí. O GAC, o gerenciamento de áreas contaminadas, é relevante para o meio ambiente, para a sociedade? Eu não sei se eu vou fugir um pouco do assunto. Você falou a questão do saneamento básico, né? Eu tenho viajado muito. E a gente, enfim, tem um questionário, a gente vai observando alguns itens, dependendo do cliente que contrata. E um dos pontos é a questão do tratamento de efluente. Como é tratado esse efluente? Ele é direcionado a fossas sépticas, ele é direcionado a uma rede coletora. E nos 2 lugares que eu fui, foi uma questão dos entrevistados, que a região não possui saneamento básico. Esgoto correndo pelo meio-fio. Então, você estava falando e eu estava pensando nisso. A gente fica muito no mundinho aqui de São Paulo, né? Pelo que eu entendi, a Maria está no Rio. Então, assim, a gente fica nesses grandes centros, a gente não tem ideia de como são os outros lugares. Eu entendo que é uma oportunidade. Sim, mesmo, assim, não só profissional, mas humana, de repensar alguns pontos. Aí o gancho com o GAC, eu estou lá para fazer investigação de passivo. Mas esse também é um ponto. E este ponto talvez faça o meu cliente desistir da área. E aí o que acontece? O investimento, o crescimento econômico da região não acontece. Então eu não sei se eu fugi, mas eu acho que traz um pouco dessa
reflexão, né? Eu tenho trabalhado muito hoje para investidores. Sim. Então, os investidores, eles nos contratam para entender como é o imóvel, para saber se ele vai ou não adquirir, se aquilo vai ou não ser um ativo para ele. E dependendo das condições, não. E aí isso não faz com que o ambiente, que aquela região cresça, e aí a gente mantém naquele ciclo. Então o GAC aí é relevante no caso, né? É relevante ao contrário, né? Então, eu fico meio pensativa. Pode falar, Maria. Eu ia colocar mais uma coisa um pouco relacionada com o que você colocou, na verdade. Que assim, os dados que o Marcão colocou são assustadores, é claro. Inclusive, Marcão, começar a conversa com uma informação bombástica dessa. Mas, enfim, os dados que você colocou são chocantes e é claro que induzem a resposta que nossa área é fundamental para o futuro da humanidade. Acreditar no que a gente faz e no que a gente trabalha é, ao mesmo tempo, fundamental e desafiador, porque a gente trabalha para empresas privadas que têm conflitos como esse que a Daiane colocou, né? Então, acho que para a gente, como consultor, é um grande desafio esse de gerenciar o que o cliente pode gastar, o que o cliente quer gastar, que tem isso, mas, ao mesmo tempo, tentar manter um padrão de qualidade no trabalho e conseguir entregar um trabalho de qualidade do início ao fim. Eu tenho uma visão sobre as pessoas, mas muito antes de eu entrar no GAC, eu acho que foi quando eu estava, sei lá, na escola, tentando entender essa questão de meio ambiente, que as pessoas têm uma visão ou 8 ou 80. Ou você entende o meio ambiente, tem uma consciência de como as coisas funcionam, dos processos que acontecem, como é que acontece a degradação de um composto orgânico, uma substância química no meio ambiente, será que vai poluir ou será que ajuda no tratamento de um efluente, alguma coisa assim, que tem consciência, né? Que consegue entender as consequências futuras de uma ação que acontece hoje. Ou uma visão completamente ao contrário, que é o mundo dá conta de tudo, a natureza dá conta de tudo, o mundo é infinito, vamos poluir que não tem problema. O problema deixa de ser meu depois que ele sai da minha visão. Se eu não estou enxergando, o problema deixa de existir. Pode ser que essa visão exista por ignorância, porque as pessoas não querem mesmo ter uma visão global e olhar para o outro, olhar para o próximo, olhar para o futuro, ou por falta de informação. Eu sou do saneamento, né? Eu fiz mestrado também voltada para isso, e sempre foi assim, um horror esses números, e um absurdo, porque assim, gente, é tão claro assim, o investimento que você faz no meio ambiente para tratamento, o quanto que você economiza de investimento para parte de saúde, quantas pessoas deixam de ser internadas em hospitais porque estava com dor de barriga, porque estava com verme que pegou de uma água que estava poluída, enfim, coisas assim. E eu acho que no GAC não é diferente. Afinal, a gente faz ali a avaliação de risco para a saúde humana, a gente está olhando para a saúde das pessoas, então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Entendo e concordo, mas assim, então o GAC é relevante, porque certamente o saneamento básico é relevante, cuidar da poluição do ar é muito relevante. O que nós fazemos é relevante para a sociedade ou nós estamos ajudando o investidor a ganhar o dinheiro dele, estamos ajudando a indústria a obter o lucro dela? Por isso eu trouxe a questão desse meu atual trabalho, assim, né, que eu tenho atuado. Eu acho que a gente consegue fazer as duas coisas pelos princípios que temos. Porém, executar de fato vai depender de quem quer pagar. Então, tem a questão financeira que é quem está precisando. De quem está precisando, que no caso é a indústria, é a empresa. É bem complicado, né? A gente vai voltar para a cama hoje pensando em tudo isso, né? Não, olha, Daiane, vou até te ajudar aqui. A legislação ambiental é justa, então, porque tem gente que fala assim, olha, então vamos nos preocupar com o saneamento e vamos deixar áreas contaminadas para lá, porque isso a gente está lidando de um risco estatístico, né? Um risco pequenininho, vamos cuidar do saneamento. E, na verdade, daí o cara que fala isso, na verdade, não está querendo fazer nada, né? Mas o que a gente faz ajuda, pelo menos, nesse sentido. Então, olha aí. Sim.
Tem muitas empresas grandes, pensando que são os maiores agentes poluidores por aí, muitas empresas grandes recebem esses fundos internacionais, né, de investimento. E hoje esses fundos, eles estão mais ativos na questão de cobrar um compromisso. É aquela coisa, eu parto do princípio que, assim, se está fazendo, embora seja só porque existe alguma coisa cobrando para ter um retorno, ok, Sim. Vai, desde que faça. Sim. Então, existe essa cobrança ali nesses caras que são maiores. Então, acho que entra nessa questão também, que não só a legislação, mas para eles terem o dinheiro, eles precisam ter algumas condutas corretas, enfim, sanar algum dano. Gerenciar a sua área contaminada. Gerenciar a sua área contaminada, prevenir. Sim. Eu concordo totalmente com o que a Daiane falou. Inclusive, eu ia comentar exatamente isso, que eu acho que a nossa atuação, não só em GAC, mas eu acho que em qualquer área da parte do meio ambiente, ela está muito andando de mãos dadas com a legislação. Então, se não tivesse uma legislação ali, é difícil, assim, a nossa atuação. É difícil alguma pessoa, por pura consciência dessas questões, contratar um serviço nosso. Na verdade, eles contratam porque eles têm medo de levar multa, porque a legislação está aí para punir. Não porque são bonzinhos, ou pela imagem, ou pelo investidor, ou pela exigência legal. Exatamente. Eu quero fazer aqui a minha imagem, tem um selo verde da minha empresa. Eu acho que tem duas coisas, na verdade. A gente sabe fazer de uma forma que realmente atenda um objetivo de ser um bem, a água subterrânea ser um bem comum, e a gente sabe as ferramentas que a gente consegue reabilitar essa área 100%. A gente sabe fazer isso, né? A questão é que o poluidor, ele se sente responsável por descontaminar somente para o uso declarado, para as vias potenciais, né? Para aquelas vias de exposição potenciais, para inalação de vapores, para os trabalhadores dele que estão ali operando sobre a planta. Ele não pensa em eliminar quaisquer riscos identificados. Sim. Né? Isso é uma longa discussão, né? Até onde vai chegar essa remediação? Tem pessoas que interpretam que a lei diz que tem que chegar nos níveis de potabilidade a água, né? Sim, porque isso é não ter riscos. Exatamente, não ter nenhum tipo de risco, né? Tem pessoas que interpretam dessa forma, você poder beber a água que está lá embaixo, né? Mas o que a gente pratica, né? O que é geralmente a prática de mercado é remediar até a CMA para via de inalação de vapores em ambientes fechados para os trabalhadores comerciais e industriais. E já era, né? E, na verdade, pensando em cuidar do bem comum, né? Da água subterrânea como um bem comum, isso é uma péssima prática, porque essa conta chega, né? Um dia essa conta vai chegar. A água está acabando, né? Sim. A água está acabando. E a água subterrânea é uma das últimas que vai nos restar quando a água superficial acabar. E a gente está acabando com ela também, né? Sim. Quando a gente fala, né, da legislação, a legislação é a gente fazer o mínimo. Sim. E eu lembro do Abdala. Eu lembro muito do Abdala. Quando o Abdala... Todo mundo teve aula com o Abdala, né? Sim. Imagino. Quando o Abdala dá a aula e ele apresenta os documentos normativos, o que vai, as diretrizes legais, ele fala, isso aqui é o mínimo que a gente tem que fazer. E de fato. Só que as pessoas fazem o mínimo que elas têm que fazer. Sim. Porque aí, enfim, a gente volta para uma questão que não é só profissional, né? Ela é humana. Ele está preocupado com o funcionário dele. É porque o dono daquela empresa se importa com o funcionário? Opa. Lógico que não. É porque ele tem medo da multa que vem depois. E muitas vezes é o que nós precisamos argumentar para que se executem todas as etapas necessárias. Sim. Olha, tá vendo aquilo ali, ó? Isso aí dá um problemão. Isso aí, nossa, se funcionário pega isso e tira foto. Então, é sempre a questão do dinheiro, do bolso, né? Mexeu no bolso, mexeu com a imagem, porque a imagem também vai refletir na questão do bolso. Sim. Então... Qual é o prejuízo pior, né? O que ele perde menos? Fazer... Exato. E a gente sabe, né, que as grandes empresas, elas têm o fundo multa. Porque para elas, dependendo do cenário, compensa.
Vamos ampliar isso aqui sem uma licença, por exemplo, sem autorização da CETESB, sem autorização do órgão que seja, porque a gente precisa muito disso e a multa é tanto. Clientes nos abordam dessa forma. A multa é quanto? Quanto é que é a multa? Quanto custa? Se eu fizer agora, quanto custa? Mas não, quanto custa? Porque dependendo quanto for, eu banco isso. Isso que você deu de exemplo é perfeito, porque se a gente pensar em estado, ou assim, a agência reguladora do estado de São Paulo, ela está muito à frente das outras. Acho que isso é um consenso, né? E a gente pode ver no perfil dos clientes que a gente tem dentro de São Paulo para os que estão fora de São Paulo. Os que estão fora de São Paulo, muitas vezes, querem fazer ainda menos, né, do que os que estão aqui. E isso tem tudo a ver com a demanda do órgão regulador, né? Se o órgão não pede, aí, sem chance. Ele não vai fazer. A não ser que tenha uma diretriz da empresa de fazer isso em todas as plantas, independente do órgão cobrar ou não. Mas, de forma geral, eles veem como um investimento que não volta, né? Um dinheiro que só vai, que não volta. Sim. É exatamente isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que ocupam cargo de liderança de empresas que atuam em ramos diversos, não em meio ambiente, e que eles falam, assim, qualquer crise econômica, a parte de meio ambiente é a primeira a ser cortada, porque, assim, como o retorno é a longo prazo, não é imediato, eles enxergam como custo. Sim. Então, assim, eu estou gastando dinheiro aqui para fazer isso, para manter meu selo verde, mas, assim, primeira crise econômica é tchau. Só que não deveria ser assim. É porque a questão do meio ambiente, ela não é um investimento. Ela é cumprir... Não existe, como a Maria falou, não existe nenhum retorno disso. Não é... Eu estou investindo numa máquina, paguei R$1 milhão nessa máquina, e essa máquina vai aumentar minha produtividade e vai me retornar 3 milhões. Não. O dinheiro gasto com o meio ambiente para essas empresas, porque não tem um retorno para eles, né? Então é um gasto. Sim. É um gasto. A máquina é um ativo, né? A máquina é o capital, né? É um acúmulo de capital ali que permite que a indústria transforme a matéria-prima em produto, nesse meio gerando resíduo e, claro, explorando também o trabalho dos trabalhadores, né? Nesse caso, é um investimento em capital, né? Esse é um investimento de capital. O meio ambiente é simplesmente um custo, como vocês falaram. E aí, eu pergunto para vocês, quem paga o custo? Porque tem gente que diz o seguinte, a gente não deve cobrar tanto no GAC, porque aí a indústria, os postos de gasolina e tudo mais, o responsável legal, vai embutir isso no preço do produto. Então, quem vai pagar é a sociedade. Então, o GAC tem que ser mais maneiro, não ser tão exigente, porque, afinal de contas, isso é um custo para a sociedade. É um custo para a sociedade, é um custo para o responsável legal, o GAC deve ser mais maneiro ou devemos fazer as coisas? Na minha humilde opinião, para a gente conseguir fazer um bom trabalho, a gente também precisa de dinheiro. Lembro muito das aulas da pós, a questão financeira. Em algumas aulas até os professores chegavam a comentar. Um estudo de tal coisa, menos do que isso, é lixo. Uhum. Não tem como você trabalhar. O que eu vejo muito no nosso mercado é a questão da concorrência, né? E aí há um leilão. Uhum. Quem cobra menos leva. A conta chega. Sim. A conta chega. Sim. E a conta geralmente chega para quem optou por pagar mais barato. Tive um caso que era um posto de combustível. E o cliente falou que, enfim, contratou a gente para fazer o monitoramento para atualização do cenário. A gente não é a empresa atual. Contratou, fomos lá. Eu falei, pô, não dá para considerar isso aqui. Uhum. Não tem poço dentro da área. Uhum. Não existia nenhuma cobertura de área-fonte. Não tem cenário para ser atualizado. Poços distribuídos no quarteirão. E com um resquíciozinho ali de benzeno. Eu falei, cara, se isso tá aqui embaixo, que já era quase um raio de 500 metros... Mentira, eu tô exagerando. Mas era bem uns 150. Como é que não está lá dentro? Aí conversamos, aí o que o cliente nos reportou. Quem fazia esse estudo era uma grande empresa aí do ramo de
combustíveis, Distribuição de uma petróleo. distribuidora que era quem bancava esses estudos. Faziam como queriam e o dono do posto nunca reclamou. E ele falou, agora eu não posso fazer mais isso. Eu falei, cara, ele precisa de um advogado para ele entender qual é a responsabilidade dele. Bastante coisa. Eu com o meu jeito, assim, eu respiro fundo, aí eu converso com o cliente de uma forma bem calma, expliquei, aí entendeu. A gente conseguiu ampliar a investigação, aquela coisa. Eu tava morrendo de medo do que a gente ia achar, porque é um posto da década de 90. Imagina o que não tinha embaixo daquela pista de abastecimento. E aí, para ele, era um absurdo ele ter que bancar a investigação, que o órgão estava cobrando, o CETESB estava cobrando. Aí eu falei com ele, eu falei, vamos lá. De uma forma bem educada, né? Eu falei, mas quem leva quem recebe o dinheiro, né, da bomba? O senhor divide com a distribuidora? Aí ele, não. Eu falei, então, aqui tem uma coisa, o senhor tem um ativo, o passivo também é seu. Então, existia um acordo entre o senhor e essa distribuidora, porque o senhor tinha bandeira. Então, por uma questão da imagem deles, eles mantinham o gerenciamento de todos os postos. Só que isso acabou. Agora é com o senhor. Ah, mas não sei o que eu falei. Aí eu falei, de quem é o terreno? Eu falei, vou assim. Aí eu falei, de quem é o terreno? Aí ele é meu. Eu falei, então errou mesmo. Não tem como escapar. Eu falei, é do senhor o terreno. Claro, sempre com muita educação, com didática, né? Assim a gente fala para os amigos. Meu Deus do céu. Mas aí foi assim, ó, numa luta, porque eles não entendem. Ele quer externalizar o custo para a sociedade, né? Não é problema ele, se meu. pudesse, faria isso. Eu não sabia dessa prática, mas pensando bem, faz um certo sentido. Sim. Ele quer externalizar, é isso aí. Isso é normal, né? Externalizar para a sociedade o problema. Afinal, ele está fornecendo combustível para a sociedade, né? Pois é. A sociedade não paga para ele, mas ele fornece. Isso, porque ele é um cara legal, tá dando combustível para as pessoas. Maravilhoso. E não precisa nem ir longe. Muitas consultorias vendem avaliação preliminar e confirmatória na mesma proposta. Sim. Como que vende uma investigação confirmatória de uma área que você não foi, que você não conhece, sabe? Sim. Como você entrega um plano antes de concluir a preliminar? Pois é. E o cliente exige, é uma exigência. É uma exigência, e ele fica aqui. E eu penso como você, Maria. Acho um absurdo. Porque a consultoria, no fim, é uma empresa também, né? E ela tem que ter o lucro dela e né, externalizar também o máximo possível os passivos. Bom, mas e como é que vocês veem o mercado de dentro da consultoria? O cliente tem essa dificuldade em querer pagar, né? A consultoria tem essa concorrência que vocês falaram. O que eu tenho visto ultimamente é a consultoria deixar de ser consultoria, deixar de ser ciência, né? De fazer ciência como a gente vê no Senac, como a gente gosta de imaginar que seja no mundo das consultorias. Eu estou vendo de fora, né, a consultoria deixar de fazer isso para se tornar uma linha de montagem, uma linha de produção, uma fábrica, né? Também, da mesma forma, né, cobrando 10 e pagando 8, porque, afinal de contas, a razão de existir de uma empresa é ter lucro, né? Então, ela tenta espremer o custo e maximizar o quanto ela cobra. Se o cliente lá está diminuindo o quanto vai pagar, consultoria, acaba diminuindo os custos. E o principal custo da consultoria é o trabalhador, vocês, né? Como é que está o mercado nas consultorias? Vocês estão vendo se tornar mais uma linha de montagem? Ou está se fazendo ciência, ou meio a meio, ou 10% de um, 90% do outro? E como que está para uma pessoa, em relação a quando vocês entraram, agora, como é que está a condição de trabalho, muita sobrecarga, menos sobrecarga, mais ou menos, salários melhores, salários piores para quem entra, como que está o panorama? Marcão, eu acho que muitos consultores, eles se colocam nessa posição de que a gente está vendido para o cliente, a gente tem que fazer o que eles querem, a gente não tem outra opção e tal. Mas é óbvio que existem portes e portes de empresa. Uhum.
Mas dentro da empresa também existem portes e portes de cliente. Então, eu acho que muitas vezes as consultorias perdem a oportunidade de vender um trabalho bem feito de um cliente que pagaria por aquele serviço se ele tivesse sido bem vendido. E bem vendido não significa vender caro. Bem vendido significa você explicar para a pessoa o que ela está comprando e por que aquilo é importante. Então, eu vejo que muitas vezes oportunidades de vender coisas grandes e que fariam muita diferença para refinar o modelo conceitual, para reabilitar a área, para investigar melhor a área, a gente poderia ter vendido se a pessoa que estivesse à frente tivesse uma visão, assim, daquilo, sabe? Porque tem cliente que topa fazer. Sim, pois é. Nem tudo é desse jeito, sabe? Nem sempre é assim. Porque se fosse, acho que a gente já teria desistido dessa área. Sim. Se a gente nunca pudesse aplicar nada da ciência, a gente já teria desistido disso. Mas às vezes a gente pode. Eu acho que é isso, pelo menos para mim, que me motiva a continuar. Os trabalhos que a gente tem a oportunidade de mostrar o que a gente sabe fazer. Mas a parte triste é que não são todos. Mas né? Existem. Isso é um alento muito importante para todo mundo. Sim, exato. Existem. Eu trabalho nos dois tipos, por exemplo. Sabe? Tem cliente que quer fazer, tem cliente que não quer. Mas seu trabalho como consultor é você tentar vender aquilo, como se você estivesse vendendo alguma coisa mesmo, né? Como se você está vendendo um serviço, mas é importante que você saiba argumentar por que aquilo é importante, né? E sobre a minha percepção disso, né, ter mudado ou muito ou menos, assim, eu acho que mudou, assim. Eu acho que cada ano muda um pouco. Eu acho que quem está disposto a entrar no mercado da consultoria ambiental tem que estar disposto a entrar num ritmo de trabalho muito flutuante. Tem épocas que são muito caóticas mesmo, sabe? Tem épocas que a consultoria suga tudo de você, assim, né? E é claro que se no fim desse sprint, né, desses meses, dessas semanas corridas, você conseguiu entregar um bom trabalho, sabe? Você conseguiu entregar ciência, você conseguiu, assim, melhorar aquele cenário, aquele projeto de alguma forma, aquilo tem que ser gratificante para você. Então, assim, acho que quem trabalha com áreas contaminadas tem que trabalhar porque gosta. É assim que eu vejo, sabe? Porque, de fato, as empresas para as quais a gente trabalha são empresas privadas. E a tendência é isso, de sobrecarga, de espremer cada vez mais o funcionário e tal. A tendência é isso acontecer sempre e cada vez mais. A questão é você se sentir feliz e satisfeito com o trabalho que você entregou no final das contas, sabe? Milena? Eu enxergo isso, que tem algumas consultorias que é meio que toque de caixa, tipo, vai, entrega. Tem outras consultorias, e eu acho que onde eu trabalho pratica isso, que preza pela qualidade. Então, vamos gastar um tempo fazendo uma reunião com o cliente e fazer com que ele entenda qual é a questão, qual que é o cenário que ele está vivendo, o que a CETESB está pedindo, ou quais são as demandas dele, e o que ele precisa fazer, e o que a gente pode ajudar nisso. É claro que ele sempre chora, assim, na verdade eu não sei, porque eu não sou do comercial, mas eu acho que pelo menos se eu fosse cliente, eu ia fazer isso. Então, não, é custo, não quero pagar, vamos diminuir esse valor. A gente consegue, assim, fazer um bom trabalho, porque isso consegue explicar e entende. O cliente fala, quando eu cheguei aqui não tinha essa contaminação, agora vocês vieram investigar e tá tudo contaminado. Vocês trouxeram a contaminação para cá. E aí explicar que não é assim, porque as primeiras investigações que foram feitas, que mostraram que não tinha contaminação, foi antes de 2017, foi lá em 2000 bolinha, e que tudo mudou, porque, sei lá, a ciência avança, a legislação avança e tudo muda, então as coisas não funcionam assim. Então, assim, ignorância nem sempre é uma bênção. Eu acredito na informação, eu acredito no conhecimento, eu acredito no avanço da ciência e de tudo mais, e na prática de prezar pela qualidade do serviço. Mas pode falar daí. Pegando um pouco assim do gancho das meninas, isso conversa com colegas. Acho que acontece muito de o departamento comercial, a depender também do porte da empresa,
não ser um comercial técnico. Acho que isso prejudica muito a área técnica. Na minha, de novo, humilde opinião, todo o escopo, toda a proposta, ela não deveria sair das mãos da consultoria e chegar na mão do cliente sem que alguém da área técnica envolvido no projeto desse o aval. Com certeza. Isso gera custo para a própria consultoria. Uhum. Já começa aí, né? Você pagar alguém especialista para estar no comercial. Uhum. Isso pode ser visto com outros olhos, assim, um gasto. Porque é só vender. Sim. A galera monta o técnico, a área técnica monta o escopo, o comercial só vende. Acho que quando se vende sem conhecimento técnico, prejudica em muitos fatores, assim, e prejudica o cliente que vai receber uma coisa que talvez não seja o melhor para ele. O cliente paga, talvez o cliente até estivesse disposto a pagar mais. Uhum. A Milena comentou uma coisa do... Ai, minha área nem estava contaminada, vocês começaram a mexer aqui, apareceu esse Por que você foi procurar, né? Por que você procurou? Quem procura, acha, menina. E recentemente aconteceu isso. O cliente que eu cuido na empresa, ele chegou com o seguinte problema. Ele tem um galpão. E esse galpão, que existe desde a década de 60, olha que loucura, desde a década de 60 está classificado na prefeitura como área potencialmente contaminada. Então ele chegou, explicou o que ele tinha de conhecimento do histórico dessa área. De fato, não há indícios, de acordo com as informações que ele tem, que não há um modelo conceitual, não tem histórico de indústria ativa lá. Existe uma grande fábrica que tinha um escritório, mas assim, ele tem um gap de informações da década de 60 à década de 80. Pois é. Fizemos uma reunião, ele entendeu. Ele entendeu que ele precisaria investigar. Explicamos que investigando, dando tudo certo, não tem contaminação, a gente encaminha esse relatório, pede um parecer, CETESB informa que está aprovado. Aí ele, então vamos fazer. Uhum. Aí deu vapor. É claro. Ferrou tudo. Ferrou tudo. Aí ontem ele Daiane, e meu relatório? Só que tava em revisão com a diretoria, aquela coisa, e eu pensando como eu ia falar. E assim, eu pensando num escopo o mais redondo possível. Porque eu falei, eu vou devolver esse relatório para esse cara quantas vezes? Sim. Para ele ter que fazer uma complementação, então eu vou fazer o mais redondo possível. Sim. Fiz redondo. Água, solo... Na verdade, solo primeiro, água, vapor, porque deu vapor, então a gente tem que entender aquele vapor, tudo bonitinho. Esse é um escopo que eu acho que o cliente vai aprovar. Uhum. Por quê? Ele está nessa necessidade. Sim. A necessidade dele é maior. Sim. Mas eu não quis. Lá na frente é maior, né? Isso. Porque senão ele não consegue que as empresas tenham licenciamento naquela área. Uhum. Então, neste caso, o dele tem um retorno financeiro. Sim. E só porque pra gente. A legislação pede, né? Porque a legislação pede, com certeza. Com certeza. Então é isso, eu acho que depende muito de... Eu sou muito a favor da conversa, assim, para tudo. Uhum. Eu detestava falar ao telefone, eu detestava muito, assim, nunca gostei. Nossa, ligação, assim, chamada, hoje eu sou assim... Precisa... não entendeu? Pera, só um minutinho, posso te ligar? Eu sou a chata da ligação. Porque eu acho que funciona. E a gente fala muito na Waterloo sobre o cliente. E o nosso cliente não é o externo. Nós temos cliente interno. Então, nosso cliente interno é, enfim, diretoria, que vai receber o relatório ali para revisão final, para passar para frente, e o cliente externo. Então, meu cliente interno também precisa estar satisfeito, porque é com o meu cliente interno satisfeito que eu garanto meu emprego, que, enfim, eu cresço lá dentro, essas coisas. E o externo, ele também precisa dessa atenção. Ele precisa que você explique, ele precisa de uma reunião para que você fale, não chegar a uma proposta comercial e ele entenda que ele precisa executar aquilo, ele precisa entender. E aí eu acho que é onde as coisas fluem. E aí, voltando à questão da ciência e a não ciência, eu concordo muito com as meninas. Acho que eu tô mais no da Maria, que é onde a gente acaba tendo que fazer os dois, porque não é sempre que a gente consegue, assim, entregar o nosso melhor trabalho. Imagina, a gente sabe quando a gente entrega um negócio que fala,
esse não é o padrão de qualidade que eu gostaria de entregar, mas eu precisava entregar nesse prazo. Os clientes, eles estão muito, não sei como tá para as meninas, mas assim, na minha percepção, os clientes estão muito afobados com as coisas para ontem. E o cliente, ele acha que ele é exclusivo, que a gente é funcionário deles. Então, é tudo muito complicado. Então, para alguns cenários, acho que a gente consegue contornar, para outros, não dá. Então, acho que a gente acaba fazendo os dois lados. Então, eu gostaria de complementar um pouco o que a Daiane falou, até relacionado com o exemplo que você deu sobre esse cliente que vocês propuseram uma investigação e acabou fazendo, e ele teve que dar continuidade ao serviço e tal. Eu acho que o grande ponto é você conseguir construir com o cliente uma relação de parceria. Assim, o cliente tem que confiar no que você está dizendo. E para isso, você não pode estar o tempo todo querendo tirar dinheiro dele, entende? Eu acho que existem oportunidades que você pode mostrar uma oportunidade dele economizar fazendo aquilo. Tem várias situações em que, às vezes, o órgão ambiental mandou um parecer pedindo uma coisa, a gente olhou aquilo e achou que não fazia sentido. Daí a gente liga para o cliente e fala, o órgão pediu isso, mas a gente acha que não é necessário, que dá para seguir por essa outra abordagem, que você vai gastar menos, ter um resultado parecido. Nossa ideia é essa, tal. E muitas vezes o cliente, com uma ação como essa, ele acaba construindo uma relação de confiança com você. Aí você submete uma carta, justifica para o órgão por que a opinião técnica é um pouco divergente, e muitas vezes o órgão ambiental concorda com a sua abordagem. Óbvio, se ela para em pé, né? Sim. É claro. Sim. Então, acho que o grande segredo, assim, é óbvio que também nem sempre é possível fazer. Tem cliente que abre concorrência todo ano. Assim, todo ano o cara abre concorrência. Você não tem como ter uma continuidade, você criar uma relação de parceria. Não tem nada. Não tem como. Daqui um ano você vai me trocar se você achar alguém mais barato, entendeu? E aí, mas eu acho que a gente tem que fortalecer as relações com esses clientes que fazem nosso trabalho valer a pena, assim, sabe? No fim das contas, não dá para ser 100%, mas se a gente tiver um projeto que a gente consegue mostrar nosso trabalho, sabe? Que a gente consegue desenvolver uma boa relação, uma estratégia que faça sentido, ainda que seja demorado, sabe? Ainda que o cliente não tenha tudo para gastar de hoje para amanhã, de remediar em 2 anos, às vezes não tem. Mas se ele está disposto a fazer, aí pode ser um cronograma espaçado, pode ser um desembolso longo, sabe? Se você tiver pelo menos um cliente ou 2 clientes que você consegue trabalhar dessa forma, eu acho que já faz seu trabalho ter sentido, assim, sabe? Dentro da consultoria. Tá aí 2 coisas que eu ainda não fez sentido para mim, que é não ter alguém técnico dentro do comercial, que eu sei que existe em alguns lugares, porque não faz sentido, né? Porque senão eu fico pensando, né? Então vem a proposta que não passou por um escopo técnico, e como que vem, assim, como que você consegue investigar toda a área com tão poucos postos, que foi o cliente que sugeriu os pontos? Não sei. Deve ser um quebra-cabeça muito grande. E um outro ponto também é essa questão de concorrência, porque eu acho que eles pensam em economizar, são 2 pontos que a empresa acha que está economizando e que, na verdade, acaba gastando muito mais se você olha o total, porque eu vou trocar de empresa todo ano fazendo a investigação mais barata. Será que a investigação mais barata é a de melhor qualidade? Eu duvido. E aí, troca de empresa, troca de consultoria, e a consultoria mais nova olha o anterior e fala, nossa, mas não concordo com absolutamente nada, vamos recomeçar? Só que daí, no ano seguinte, já é uma terceira consultoria. Isso. E aí vai ficar nesse ciclo até quando? Ou então aqueles clientes que querem economizar ao máximo na investigação, porque, sei lá, o primeiro valor que eles veem, né, que é na investigação, avaliação preliminar, confirmatória detalhada, que é um valor alto, porque as tecnologias de investigação são relativamente altas, né? E aí querem economizar, só que daí tem que entrar na remediação com um diagnóstico muito precário. E aí a noção de preço deles... É muito maior. Eles não conseguem... Quando você olha o valor global, você acaba gastando muito mais em uma etapa. Poderia ter investido muito mais. Eu não sei, eu não tenho contato com o cliente, talvez as meninas consigam dizer melhor que
essa dificuldade de explicar para o cliente o valor total de todo o processo de GAC, assim. Como que é para É que você? tem cliente que é desesperado para remediar. A pessoa nem tem fase 1 ainda e já está perguntando quanto custa para remediar. Assim. Tem muito cliente que tem pânico. Você está estudando demais aqui, está estudando demais essa área. Já quero que você remedie essa área, né? Nossa, eles ficam desesperados. Daí você fala assim: a área impactada é essa, mas a gente pode fazer uma investigação que pode ser que sua área impactada fique 20% desse tamanho. Aí, se instalar um DPE de 30 postos, você vai ter que instalar um DPE de 6 postos. Vai melhorar muito sua economia quando você for remediar, sabe? Eu acho que tem que partir para uma abordagem dessa mesmo, assim, mostrar em dinheiro quanto que o cara vai economizar, sabe? A Maria comentou essa questão do cliente que fica desesperado querendo remediar. Recentemente, estava aí tocando um projeto e alguns metais foram reportados no solo, muito próximo ao valor orientador. Não foi em São Paulo, foi em algum lugar do Rio Grande do Sul, com ocorrência natural alta de alguns metais. A gente fez a reunião inicial, só para falar quais foram os resultados, reportamos, informamos. Meu Deus, quanto é a remediação? Aí eu falei, não, calma, só estou mostrando os resultados para vocês entenderem que foram reportados. Não, mas remediação, né? Quanto a gente... E advogado? Aí tem a questão de alguém não nada técnico do outro lado que só está pensando, sabe que tem que remediar quando tem um problema grande, e aí acha que esse cenário se aplica a qualquer coisa. Aí eu tive que acalmar os ânimos. Falei, não é bem assim, é um metal, pode ser de ocorrência natural, que a gente está propondo ainda é um detalhamento, entender, fazer uma análise de background, entender. Mas e a remediação? Eu falei, não, talvez nem precise, meu amigo. Eu posso construir área edificada? Sabe? Uma confusão toda. E aí, outra coisa que eu quero corrigir, caso não tenha ficado claro, eu falei da questão de não ter corpo técnico no geral de empresa, não na minha, hein? Só para deixar isso claro. É claro. Na minha são todos formados. Todos, é só para deixar claro, porque eu sei que o pessoal vai ouvir a gente. Sim, sim. E aí é só para deixar claro, não estou falando da minha empresa, estou falando num cenário mais global, porque a gente vê, às vezes, algumas discrepâncias de cenário. E eu digo isso porque a gente acaba pegando muita second opinion. E às vezes já vem com o escopo, sabe? Que é o comercial de outra empresa. Aí você bate o olho e fala, cara, não faz muito sentido isso aqui que estão propondo. Então é mais num contexto geral, assim, queria só me retratar. Sua história me fez lembrar de um projeto que eu peguei, que a gente fez a continuação de um trabalho de uma outra consultoria. E aí, a consultoria anterior ela tinha apontado uma contaminação em metal em 12,5 metros de profundidade numa fonte de caixa separadora de posto de gasolina, que fica mais superficial, não fica 12,5 metros, né? E aí a gente foi investigar e viu que, na verdade, é uma ocorrência natural, né, de metal. Porque tem na hora inteira e a profundidade também não faz sentido. E é uma questão que fica pensando, nossa, teve que fazer de novo uma investigação. Primeiro apontou que foi contaminada e teve que falar para o órgão, minha área está contaminada, e faz o cadastro lá. Nossa. E aí depois vem a gente e fala, não, essa consultoria está enganada, não é nada de contaminação, faça a retratação, peça o descadastro. É um custo também que gera. Sim. E um problema. Aí a gente volta na questão do selecionar bem a empresa que vai fazer seu trabalho. Mas é difícil, porque eu duvido que os clientes tenham noção de... Não deve ter noção nenhuma sobre GAC, quiçá qual é a qualidade de trabalho que cada consultoria entrega. Nossa, então é meio que no escuro, assim, sorteia e vai. Confia. É o quê? No escuro? Eu concordo muito com vai isso, no Google. Porque eu acho que, assim, as indústrias, assim, os clientes, às vezes eles não entendem muito o valor do nosso trabalho. Eu acho que, assim, muitas vezes eles não sabem quão técnico é, assim, sabe? Quanto de gente estudando os dados,
sabe? São necessárias para entregar um diagnóstico bom, completo, para remediar, para ter uma remediação bem sucedida, assim, sabe? Tipo, eu acho que às vezes eles não têm noção disso, não é por mal, sabe? Só que daí eles olham, tipo, um custa X, outro custa 6X. Aí eles talvez se perguntem por quê, assim, Sim, né? Mas, não sei, eu acho que tem que trabalhar um pouco nessa frente que eu disse, de tentar, assim, desenvolver uma relação de parceria, assim. E o que eu ia comentar é com relação a esses escopos, assim, que vem prontos, sabe? Às vezes o comercial da outra empresa que fez, aí lançou para concorrência, aí a sua empresa que ganhou. É horroroso. Mas, por outro lado, eu já participei de um projeto que aconteceu exatamente isso. Quando a gente pegou o escopo, não tinha pé nem cabeça, assim, sabe? Não tinha nada a ver, sabe? Era uma contaminação por metais, propuseram uns amostradores passivos, não tinha nada a ver, não parava em pé o escopo, sabe? É absurdo mesmo, assim, alto grau de absurdo. É absurdo, assim. Bater a cabeça no teclado, Marcão, saiu o escopo lá, os pontinhos lá na área. Aí a gente a gente já tinha ganhado a concorrência, mas a gente entrou em contato com o cliente, explicou, olha, esse escopo, você ainda não se comprometeu com ele, com o órgão ambiental, a gente consegue fazer uma coisa melhor com o dinheiro que você já pagou, assim, que você já se comprometeu a pagar ou contratar a gente, mas a gente sugere de fazer essa modificação e tudo mais, por esse motivo, e o cliente topou, inclusive teve que aditivar um pouquinho, ele topou aditivar, sabe? A gente explicou por que o escopo anterior não tinha anexo. Eu acho que é nessas, sabe, que a gente tem que meio que ganhar o cliente, sabe? Nessa relação de confiança, de explicar, assim. Acho que ninguém gosta de comprar uma coisa que você não entende, sabe? E eu acho que muitos clientes, eles ficam nessa posição, às vezes. Tem muitos clientes que nem abrem a nossa proposta técnica, eles só vê e falam... O último negócio, quanto vai custar isso aí? Tipo, deixa eu ir lá pro final para ver quanto que custa. Ele não sabe o que ele está comprando, sabe? Então, acho que também é nosso papel a gente... talvez despertar um pouco no cliente o interesse em entender um pouco melhor o que a gente faz, porque a gente lida muitas vezes com engenheiros ambientais de planta, né? Com engenheiro de segurança do trabalho, que às vezes é uma pessoa que, pela formação, tem alguma inclinação a ter algum interesse sobre esse assunto. E você tem que aproveitar essa oportunidade, essa aproximação da formação, para puxar essa pessoa, né? Para fazer ela entender o valor no serviço que a gente oferece. Faz muito sentido o que as meninas falaram, e aí eu me vejo numa posição de privilegiada, porque eu estou na Waterloo desde outubro, e desde então, alguns clientes chegaram até nós justamente pelo boca a boca, justamente pela propaganda de outros colegas também da indústria. E hoje a gente fez uma reunião muito bacana. Uma pessoa, um cliente nosso que é do Distrito Federal, que de lá veio até nós falando que foi uma indicação, conhece alguém da empresa que falou, pode ir na Waterloo, porque eles vão conseguir te ajudar nisso. Então, eu talvez tenha falado a partir de uma bolha, né? Que é a minha bolha e que ultimamente tem sido muito recorrente, de clientes de diversos ramos, assim, virem pelo boca a boca. Isso eu acho interessante. E como é que é a situação para quem vai entrar no GAC? Como é que é o dia a dia de uma trabalhadora como vocês no GAC? Para uma engenheira, para uma geóloga, para uma bióloga, uma geógrafa, cientista ambiental, que estão pensando, pô, esse tal de GAC aí eu ouvi falar bastante, tem muitos empregos, é uma boa... Vocês falaram bastante coisas interessantes aqui. A gente gosta de trabalhar com ciência, então a gente mexe bastante com ciência, por isso a gente tem que estar bem atualizado. Então a pessoa tem que gostar de se atualizar. Por outro lado, tem esses perrengues todos que vocês falaram uma porção aqui, né? Tem a viagem, tem o contato com o cliente, o não contato com o cliente. Então o que vocês têm para falar para essas pessoas que estão pensando em entrar no GAC ou acabaram de entrar agora? Eu esqueci o termo que a Maria usou. Ela falou que tem dia que a consultoria não é um caos. Eu esqueci o termo. Mas eu acho que tem momentos em que está um turbilhão. Eu gosto do agito. Eu gosto de trabalhar nessa coisa.
Eu gosto muito do que eu faço. De tudo, assim, o que mais me atrapalha são os prazos muito curtos, muitas vezes. Então, os prazos são... E a gente sabe que trabalhar na consultoria, a Milena, a Maria, elas sabem. É o que a gente está falando desde o começo. O cliente está aqui, ele quer pagar menos, ele quer serviço mais rápido. Então, o prazo é o que mais me incomoda. Mas, de resto, assim, na nossa área, a gente tem sempre que estar se reciclando, né? Eu gosto muito. E acho que quem está disposto a passar uns estresses, às vezes, pode vir. Legal. É um trabalho que tem um pouquinho de rotina, mas ao mesmo tempo rotina nenhuma. É sempre uma surpresa, cada projeto é um cenário. É legal que você consegue enxergar muitos cenários e começar a ter ideias e aumentar o seu repertório de estratégias para aplicação em diversos cenários, diversos desafios, né? E aí, Milena, como você é do saneamento também, comparado com o saneamento, a nossa condição de trabalho é melhor no GAC? Para as pessoas com a sua formação, é melhor, é pior, é igual? Na parte de saneamento, na verdade, eu atuei mais em pesquisa, mas eu não consegui encontrar oportunidade de trabalho em atuação na parte de saneamento. Aí, tendo em vista isso, tendo em vista exatamente, em GAC, eu acho que tem mais oportunidade de trabalho, porque até mesmo colegas minhas que se formaram comigo com a mesma especialização, pouquíssimas, assim, conseguiram. Acho que de 10 que nós somos, 1 ou 2 que conseguiram. Sendo que o saneamento, a gente falou no início lá, é o pior problema ambiental, né? Exato. Se não contratarem o pessoal, vai continuar igual, né? Pois é, por isso que está como é que está hoje. Exato. Que loucura. Então, em termos de trabalho, meio que eu enxergo, talvez eu enxergue mais hoje, porque eu estou em GAC já há algum tempo, que eu enxergo mais oportunidade de trabalho aqui do que na parte de saneamento. E em termos de atuação é um pouco semelhante, porque você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que ir a fundo, gostar de estudar, aprender a escrever bastante, saber reportar tudo que todo o seu trabalho num relatório, né? Você tem que ser bom em texto. Eu acho que também, ao longo da trajetória, assim, de um profissional que trabalha com GAC dentro da consultoria, as suas atribuições, elas vão mudando muito. Então, lá no estágio, você vai trabalhar muito com dado, Sim, que vão parecer informações um pouco soltas, assim, no começo, que você não entende direito como elas se relacionam. Tipo, o que é esse solo com poço, com... Sabe? Você não entende direito, você só tá ali cadastrando, fazendo suas coisinhas lá. E depois, mas ao mesmo tempo, assim, é desejável que você tenha um perfil, assim, mais analítico nessa época, né? Acho que facilita, né? Quando o estagiário tem um perfil mais analítico, tem, assim, afinidade com dados e tal. Aí depois começa a ter muito campo, muito campo. Você fica, assim, acho que isso é uma etapa que é desafiadora para todo mundo, assim, que quando começa a fazer vários campos em sequência, você fica um tempo fora da sua casa, você se afasta um pouco da sua rotina, é um trabalho zero glamuroso, zero. A gente sabe muito bem disso, assim. Acho que tem um ideal de que profissões de renome, assim, médico, advogado, engenheiro, aí você pensa que você vai bonitinho lá na obra, capacetinho branco, arrumadinho. Olha, campo de GAC não é bem assim. Campo de GAC não tem glamour, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um campo legal porque você tem que desenrolar as coisas. Você precisa fazer as coisas acontecerem. As coisas quebram, as coisas faltam. Às vezes você está longe, você não consegue ir buscar. Você precisa de alguém para trazer para você, mas você não arruma. Você precisa fazer a amostra chegar no laboratório a tempo, com gelo ainda. E aí depois você passa dessa etapa que você, assim, desenvolve muito essas habilidades de comunicação e tecnicamente aprende muito, porque o campo é o lugar onde você mais aprende. Com o passar do tempo, você vai diminuindo os campos. E aí você precisa desenvolver outras coisas, né? Que é o que as meninas
disseram, você vai precisar desenvolver bastante a parte escrita, você vai precisar, aos poucos, né, desenvolvendo mais a parte estratégica, e para você ter uma boa estratégia, você também precisa conhecer muito bem os processos que fazem parte do GAC, e você já precisa ter trabalhado em projetos muito diferentes, para você saber o que propor, para você ter uma ideia diferente e tal. E, no fundo, né, se a gente está visando reabilitar uma área, se você seguir o by the book, receitinha de bolo, muitas vezes você chega no seu resultado final. Mas quanto mais você estuda e você busca informações por fora, e você conhece casos diferentes, você conversa com outras pessoas e tal, você vai conseguindo propor soluções cada vez mais inovadoras, cada vez mais diferentes, que chegam no mesmo fim, né? Mas a parte triste de tudo isso, pelo menos para mim, assim, é que quanto mais você evolui dentro da consultoria, mais você vai virando uma pessoa de negócios e menos uma pessoa técnica, sabe? Eu acho que existe uma tendência das consultorias, principalmente as maiores, de terem uma carreira estritamente voltada para a área técnica. Isso existe, mas isso ainda é uma função com poucas vagas, entendeu? A consultoria não tem, assim, não vou dizer que não tem dinheiro, né? Mas pelo menos interesse em manter profissionais que estão ali exclusivamente para estudar com altos salários e tal, que vão se dedicar exclusivamente à parte técnica. Então, eu acho que assim, a carreira do profissional de GAC dentro da consultoria, ela vai mudando muito assim ao longo do tempo, sabe? E eu acho que uma pessoa assim, para ela se dar bem assim no ambiente de consultoria, ela precisa nunca sentir que ela está parada, sabe? Porque se ela está parada, alguma coisa não está operando bem, sabe? Você precisa estar aprendendo, você precisa, pelo menos para mim, assim, tem umas coisas que são muito importantes. Por exemplo, tá em projetos que me desafiam, sabe? Eu odeio trabalhar em projetinho bobo, assim, sabe? Que não vai para lugar nenhum e tal. Isso para mim é muito importante. Tem gente que não acha tanto, sabe? Mas para mim isso é fundamental. Trabalhar com pessoas que sabem mais que eu, isso para mim é muito importante, assim. E eu acho que esses desafios técnicos que tem que te motivar de algum jeito. Se isso não te motiva, assim, chega aquela bomba que você fala, gente, como que eu vou fazer isso? Assim, eu não tenho ideia por onde eu começo. Aí você tem que ficar fuçando, estudando, tal, para aprender a fazer. Isso tem que te animar, assim, sabe? Isso tem que te brilhar os olhos, porque esse que é a beleza do negócio, assim. Não sei se vocês concordam. Nossa, você lembrou de uns pontos que foram bem fundamentais, né? Ter o perfil analítico, ou gostar muito de campo, aventura. A campo também é a parte muito legal, que você aprende realmente muito. Você aprende, é um desenvolvimento técnico e pessoal. Sim. Aprender a se virar nos 30, fazer gambiarra. Tomar sopa de garfo, né? Fazer gambiarra. Não ter nojinho. Não ter comer qualquer comida mesmo. Entrar em qualquer lugar. Não ir ao banheiro por longas horas. Não tomar água para não correr o risco. Isso, de ter que ir no banheiro. Ou usar o pinico. É como a Tatiane falou aqui. Marcão, mulheres sofrem com banheiros de fábrica. Não, com certeza, sofrem muito. muito. Só, né? Porque... Primeiro que não tem, segundo que é sujo. Não, e fora falando nessa questão de mulheres, quem vai muito para campo são homens, né? E aí quando a gente vai, tem alguns outros perrengues que a gente passa, né? Sim, a mais, né? Com certeza. A mais, por ser mulher. E a questão de... Até a questão de das pessoas olharem e falavam, nossa, mulher... Será que ela sabe o que está fazendo e tal, né? Será que vai dar conta? E como é que vocês têm visto isso? Já falei com as três sobre isso, né? Como vocês têm visto o machismo dentro do trabalho de vocês, dentro do GAC? Tá melhor, tá pior? Tende a melhorar, tende a piorar? Vocês estão sofrendo muito ou é o machismo estrutural de sempre? Minha opinião, em campo é muito atrasado. Assim, o machismo em campo é bizarro. Assim, é uma coisa que é péssima, assim, em todos os níveis, desde o cliente, da tratativa com o cliente, até a entrega de amostra no laboratório, assim, sabe? E o pessoal de sondagem, lógico, né? Muito crítico, assim.
Assim, a pessoa não confia na decisão que você toma, sabe? Já ouvi diversas vezes uma decisão que eu tomei e a pessoa fala: você não quer ligar para a pessoa masculina que está no escritório? Você não quer ligar para perguntar? Você fala: não, eu tô te falando já o que é para fazer. E assim, no caso de consultoria, na tratativa com a empresa de sondagem, você está meio que na posição de cliente ali, né? Numa relação de cliente. E é isso que eu fico de cara, assim, sabe? Porque assim, é um maior desrespeito que ele está sendo contra o cliente dele, que no caso é a gente, né, que é consultor. Enfim, e várias outras coisas, né? Fora essas outras dificuldades que a gente falou, que são meio que práticas, né? Tipo, não ter banheiro, essas coisas assim, né? E eu acho que dentro do ambiente corporativo, é óbvio que existem esforços da companhia para melhorar, para reverter esse cenário. Muitas diretrizes são globais, pensando em paridade de gênero e tal. Mas esse futuro, ele ainda não chegou. Eu acho que está evoluindo, mas esse futuro não chegou. Assim, acima de mim na empresa são homens, abaixo de mim são mulheres. Mas minha expectativa é que essas mulheres vão chegar lá também. Mas isso custa também, né, Maria? Dinheiro, assim, ó. Ser mais women friendly, né, o trabalho, geraria um custo maior, né? Então, esbarra nisso também, né? Seria possível a um custo maior. Então, peraí, se vai custar tanto assim, é melhor ir o homem ali, né? Tem isso, Marcão. Mas essas coisas são impressionantes, né? Isso faz tempo que acontece e continua a acontecer, né? E eu acho que, assim, o que eu vejo de bem prático, assim, de machismo no mundo corporativo, não sei se a Daiane e a Milena sentem a mesma coisa, assim, mas de quanto a gente precisa fazer a mais para atingir a mesma posição de um homem. Assim, o homem, para atingir certa posição, ele precisa fazer X. A gente precisa fazer um X mais uns 10, sabe? Para mim, isso é o mais crítico. Porque eu não acho que os critérios são objetivos. Eu não estou falando da minha empresa, né? Também. Eu estou falando de uma forma geral e nem estou falando só do mercado de CAC. Eu acho que isso é sintoma de ambientes corporativos como um todo, assim. Sociedade, né? Eu acho que o machismo, ele tá muito aí no nosso dia a dia. A minha diretora, a dona da empresa, ela é uma mulher. Então, eu vejo isso de uma forma, né? De novo, a minha bolha, neste momento, nesta condição, ela é uma pessoa com uma presença muito forte, né? A Ana Paula, ela é reconhecida pelo mercado. Então, assim, com relação a isso, eu não sinto que o meu superior, claro, tem superior que é homem, mas a Ana Paula é o nome que existe, né? Acho que todo mundo passa por todas essas questões e eu acho que o mínimo do machismo, que já é a questão do banheiro. A gente sabe que esse foi um problema lá atrás, né? Sempre foi um problema. As mulheres não trabalhavam. Então, quando as primeiras mulheres começaram a trabalhar, elas tinham que percorrer longas distâncias. Então, quantas décadas tem isso? Na NASA, né? Aconteceu isso na NASA. Na NASA. Tem a série Telefonistas, que eu adoro também, que foi a mesma coisa. Então, assim, é muito triste, porque embora a gente pense que muita coisa mudou, o mínimo ainda existe muito forte. E teve um dia que eu perguntei, fui numa visita e falei, não tem banheiro feminino? Eu nem tava com vontade. Mas eu só perguntei, eu falei, não tem banheiro feminino? Porque é que a... Eu falei, tá, entendi. É que trabalha só uma moça e ela nem tá aqui. Então não precisa do banheiro. Ela justamente foi no banheiro agora, né? Foi no banheiro na casa dela, ela pegou o carro e foi. Exato. Então, assim, acho que não é que não tem banheiro masculino, vamos pensar assim, não tem banheiro masculino porque só tem homem, é porque eles nem contratam mulher para não ter que fazer um banheiro feminino, sabe, mais ou menos assim? Pois é. E é triste. Eu acho que eu tô na mesma bolha que a Daiane, porque a minha supervisora, a minha coordenadora, é a Natália. Então, a gente tem uma admiração por ela e pela trajetória dela e o conhecimento que ela tem muito grande. Então, é sempre de muito respeito. E mesmo a tratativa com o cliente, não tem muito disso. Então, você que está decidindo isso, mas deixa eu falar com o seu superior. Não, porque é a Natália, tipo, é uma mulher também. Então, eles não vão ficar desconfiados porque, eu sou uma mulher, estou falando isso.
Ela já sofreu isso. A Natália já sofreu bastante. Exato. Ela até comentou aqui, né? No tela. Milena, tem uma pergunta para as duas. Como eu disse no começo, eu acredito que eu seja mais velha, e eu sou mesmo. E pela idade, vocês têm... Desculpa, Marcão, não sou eu que estou apresentando. Mas claro que é, você pode fazer o que você quiser, você que manda. Mas é porque a gente entrou nisso dessa questão da mulher e tem a mulher nova. Sim. Que piora total o cenário. Eu tenho uma situação que eu passei, responsável por um projeto, estava sempre em contato com o cliente por e-mail, por telefone. A gente vai aí fazer explicando, tentando entender o cenário, conversando com ele, sempre eu à frente das conversas. E aí chegou o momento, uma etapa lá, depois, quando a gente chegou na parte de investigação confirmatória. Na verdade, quem acompanhou o campo foi um rapaz, um homem, não foi eu. Só que no primeiro dia de campo, eu fui junto, porque eu fui me apresentar, eu fui ver, alocar os pontos direitinho e apresentar, essa é a pessoa responsável que vai seguir todos os campos, mas eu vou acompanhar do escritório. Esse era o plano, que eu ia chegar para ele. Só que quando o cliente chegou, ele olhou para mim. E olhou pro rapaz, que é mais velho, mais alto, ele chegou assim, oi, tudo bem? Aí eu tive que entrar no meio e falar, oi, eu sou a Milena, você conversa comigo, tudo bem? Eu sei do projeto, eu sei onde vão ficar os postos, vamos conversar eu e você? Porque eu tava lá justamente para explicar pro responsável, falar, vamos fazer um poço aqui. Ele ia acompanhar a execução, né? Sim. Mas era um de nós, não da nossa equipe. Que foi para lá, mas foi uma questão disso. Eu não acredito que seja uma questão de machismo e tal, mas é porque todo esse meu porte físico imponente, deve ter olhado assim, o cara deve ter olhado e falava, eu sei que eu falo com a Milena, mas deve ter sido, esse é o engenheiro e essa deve ser estagiária, só que era o contrário, né? A filha da Milena, essa daqui é. Tipo isso, então eu falei, não, eu sou aqui, oi. A gente sabe, né? Os problemas, eles vão se agravando. A mulher e a mulher nova, nossa, o cenário piora muito. Vocês falaram dentro do trabalho, uma boa parte do trabalho, uma parcela importante é fazer o relatório, né? E para fazer o relatório você tem que analisar dados e escrever, né? Muita gente tem falado que esse tipo de atividade tende a ser substituído, né, no futuro do GAC, por estatísticas multivariadas, o que a gente gosta de chamar de inteligência artificial, né, de ferramentas de linguagem, como o ChatGPT e tudo mais. Eu imagino, né, se eu fosse um empresário, dono de uma empresa, como os donos das empresas de vocês, já estaria pensando nisso. Será que eu não posso colocar umas ferramentas que automatizam aqui os relatórios, eu posso demitir metade das pessoas e, portanto, baixo meu custo? O que vocês veem? Vocês veem que ferramentas desse tipo vão ser usadas no GAC, sim ou não, e dentro de quanto tempo, e isso vai afetar vocês? Eu não sei em questão de se isso vai gerar demissão, porque o que eu acredito é que o uso dessas ferramentas facilitar a escrita de um relatório em um tempo menor, isso vai me possibilitar e abrir tempo para eu conseguir estudar mais, investigar mais, explorar mais a área do cliente, conversar mais com ele, fazer algumas questões mais estratégicas e deixar alguns pontos até mais automatizados do relatório, porque queira ou não, tem, o parágrafo, não sei, da introdução, não sei, a estrutura do relatório tem um padrão, então pode deixar mais automatizado, não sei, assim, mas eu não acho que seria demitir funcionários por conta do ChatGPT ou inteligências artificiais, mas pelo menos eu quero acreditar que aplicar essas tecnologias diminuir o meu tempo em coisas que eu faço rotineiramente, que não preciso pensar muito, mas permitir abrir o tempo para eu conseguir explorar mais, estudar mais a questão, usar mais o tempo que eu tenho para pensar e aplicar. Eu ia falar justamente isso. Acho que muita gente já usa o ChatGPT para coisas mais simples. E eu concordo muito com a Milena, assim, 100%. Acho que isso irá melhorar, caso seja de fato implantado, a qualidade do nosso trabalho
e os trabalhos consigam sair mais científicos, porque você tem mais tempo para estudar e elaborar melhor algumas informações, descrição do modelo conceitual, discussão dos seus resultados. A tecnologia, a gente sabe, ela tá aí para o bem, ela tá aí para o bem, mas ela também é utilizada para o mal. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que vai sim ser empregada de uma forma muito positiva. E com isso, é tecnologia, né? Precisa de alguém ali administrando. E com isso a empresa vai ganhar mais e a gente vai ganhar muito dinheiro. Tomara, Daiane, você Boa, tomara. Nossos salários vão aumentar. Vai, sim. Essa deixa para os superiores ouvirem. Então, minha opinião sobre isso, ela mudou muito em pouco tempo. Quando eu ouvi falar de ChatGPT e tal, eu falava assim, gente, é o fim. A gente vai ficar tudo desempregado ano que vem, sabe assim? E aí, assim, eu achava desesperadora a ideia, assim, porque o ChatGPT é assustador o negócio. É muito rápido que o negócio pensa. E assim, às vezes você fala assim, nossa, isso é uma coisa que eu demoraria um dia inteiro para fazer. E o negócio faz em segundos, sabe? E no começo eu achei desesperador. Eu falei, gente, é agora. Também daí depois eu passei a pensar com vocês, assim, de que ia ser uma coisa para ajudar e tal, e que ia ter espaço para incorporar isso no nosso trabalho sem prejudicar. Hoje, minha opinião de hoje é de que incorporada esse tipo de ferramenta no nosso trabalho, não vai ter tantos postos de trabalho assim. Eu não acho que se a gente tem um time de 20, se ele vai continuar tendo 20. Você não vai ser pago para refletir mais. Eu acho também, não. Eu sou mais pessimista. Você não vai ser pago para, puxa, agora eu vou fazer ciência. Não. O relatório vai ser entregue no mesmo prazo. Só que quem vai fazer é a máquina. Assim, eu não acho que não vai ter mais ninguém. E eu concordo que ainda vai sim ter que existir um ser humano. Claro, teria que ter, porque é ciência, né? É óbvio, sim. Sempre vai ter que ter uma pessoa ali pensando na estratégia, até porque a gente precisa alimentar esse modelo, né, gente? Claro. A gente precisa alimentar esse software que vai dar essa resposta pra gente. Alguém precisa fornecer essas informações, alguém precisa coletar os dados. Uhum. Tudo isso ainda vai precisar de um ser humano para fazer. Só que são menos, entende? Uhum. Tipo assim, se todo o seu dia de trabalho de hoje, o dia que você trabalhou hoje, você só tivesse tido que pensar estrategicamente, quantas horas ele ia ter durado? O meu ia ter durado umas 2, 3. O resto, eu fiquei fazendo coisas que o ChatGPT talvez pode só fazer daqui a alguns anos, entende? E aí, essa é a minha opinião hoje, sabe? Sim. Não sei se vai mudar isso daqui a pouco, porque, como eu disse, mudei 1000 vezes de opinião em pouco tempo. O que facilita o meu argumento de velho, né? É assim, que quem comanda isso daí? Quem que faz isso? É o capital, né? Quem detém os meios de produção é o 1%. E o cara não vai perder o dinheiro dele, né? Então ele controla a tecnologia, não é para ajudar os 98%. Ele faz isso para ele poder, obviamente, lucrar mais, né? Então, a tendência é essa. Claro, né? Se isso for numa larga escala tão grande assim, no GAC, em todas as áreas, isso pode gerar uma convulsão social, daí o cara dá um passo para trás, toda aquela coisa, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que vocês acham que vai acontecer no GAC. A Milena e a Daiane estão mais otimistas, ainda bem, que seja assim como vocês falaram. E a Maria já tá ficando mais velha também, que nem eu, assim, velha na mente. O Marcão, se o Leandro ouvir esse podcast, ele não vai gostar. Ele vai ficar nervoso. A gente não concorda nesse assunto. Ele é muito pra frente. E ele deu uma entrevista aqui, né? Eu acho que assim, vai continuar tendo espaço para profissionais experientes e que tem uma boa visão assim de negócio e de gerenciamento assim de áreas contaminadas, sabe? Ou o cara é técnico daqueles bons, né? Assim, cara bom pra caramba. Nerdão. Sim. Mas agora, assim, tipo, cargo de base vai ter pouquíssimo. Eu acho que vai ter pouco
Não sei, eu acho que vai ter poucos meios de entrar no mercado, sabe? Vai ser tipo o saneamento da Milena, ou a biologia. Aí a gente volta para aquela... Alô, pessoal que está entrando no GAC. Isso, cuidado. A Maria destruiu o sonho de todo mundo agora. Era bom até agora, né? Daqui para frente, talvez não. É que a gente não tinha tocado no assunto do inteligência artificial. Isso. Gente, esse é o tema mais triste da nossa geração. Esse tema é muito triste. Não, eu tenho medo. Eu sou idosa também nessa parte, assim, sou old. Eu tenho muito medo dessas coisas. Eu tenho medo da Alexa. Eu tenho receio, assim, eu não gosto de coisas muito automatizadas. Uhum. Eu demorei muito para ter o primeiro contato com o ChatGPT. Demorei muito. Até que um amigo falou, não, faz tal coisa no ChatGPT, você vai ver que é rapidinho. E aí eu fiz uma... Foi uma coisa pessoal, assim, só para ver como era. Eu falei, cara, é muito rápido. Uhum. E aí eu fiquei um pouco assustada também. Eu vou falar o que meu pensamento de hoje, mas é isso. Pode ser que Semana se você que me vem. chamar para o podcast daqui a um ano, Marcão, eu já tenha mudado. Isso. Mas assim, eu Na não publicação, Maria. Na publicação já pode mudar. Publicar, você já... Ó, vai te passar. Não, mas assim, eu acho que nunca nem me cadastrei no negócio do ChatGPT, assim, nunca nem fiz login, porque eu tô tentando não entrar nessa, assim, sabe? Eu tô tentando não entrar. Eu sei que uma hora vai ser inevitável, mas eu tô tentando não entrar. Minha experiência com isso foi num trabalho da pós que a gente teve que fazer, que o menino lá colocou lá para resumir um negócio em, tipo, 3 bullets para botar no slide. Uhum. Gente, era um texto imenso. Resumiu um negócio bonitinho em 3 bullets. Foi minha experiência, meu contato com isso. Mas eu não tenho até hoje, assim. E tô viva, gente. Já tô contando 26 anos já. Assim. Tá certo. Eu acho que esse chat GPT aí tem que saber usar. Mas eu acho que deixa as pessoas preguiçosas. Então, meu noivo é professor. E aí, chat GPT na veia dos alunos, né? Sim. Dá para ver, assim, o que ele comenta, ou como é visível que a geração dos alunos de agora, eles são preguiçosos para estudar, assim. Uhum. Então tem que fazer a prova um pouco mais fácil, as atividades um pouco mais fáceis, ter um pouco mais de paciência, e mesmo assim os alunos vão mal e não conseguem concentrar. Não consegue terminar de ler o exercício, porque a atenção é de 15 segundos que eles estão treinados, o cérebro, né? Por causa dos TikTok. Isso, não Reels só o ChatGPT, mas tudo, né? Shorts do YouTube, TikTok, não sei o quê. Então, assim, queira ou não, ChatGPT, essas coisas já estão aí na nossa vida e já está criando uma outra geração. E queira ou não, a gente precisa, assim, de fato, estar tecnicamente bem avançado, com muito mais conhecimento para conseguir se destacar e continuar no mercado. Mas as pessoas acabam sendo selecionadas já por aí. Não pensa, tem preguiça de pensar, tem preguiça de fazer as coisas, não consegue se concentrar para ler. Como que você vai conseguir se concentrar a fazer o seu trabalho? Bom, e como é que vocês veem o GAC daqui a, sei lá, 2 anos, 5 anos, ou 10 anos, sei lá, como vocês quiserem, e vocês se veem dentro do GAC daqui a 2, 5, 10 anos? Vocês acham que vamos mudar muita coisa no GAC? Nós vamos olhar muito para outros contaminantes como PFAS vai entrar com tudo, agrotóxicos ou fármacos, ou está muito bom com solventes clorados e hidrocarbonetos, nós vamos ter muito trabalho com isso, trabalhos aumentando em outros estados ou em outros países, ou diminuindo, ou vai acabar a legislação ambiental. Como vocês veem o GAC daqui a 2, 5, 10 anos? Eu espero continuar no GAC, eu estou aqui para isso. E espero também que a legislação ninguém tenha a ideia de relaxar a legislação nenhuma. Toda vez que a gente vai lá e vota em alguém, eu fico pensando, por favor, pessoa, não mude a legislação, já está, né? Tem que fortalecer e deixar, intensificar, né? Deixar mais rigoroso, porque sem a legislação, como é que a gente faz? Eu não sei dizer por quanto tempo. Estou, aqui quero estar. Não tem um prazo. Eu sei que quando esse prazo chegar, eu vou cumpri-lo. A hora que eu falo não, mas eu não me vejo saindo. Eu gosto realmente muito do GAC. Essas novas experiências que eu tenho tido por conta do tipo de cliente, elas me mostram que tá havendo uma expansão, sim.
inclusive sem a legislação. Porque eu trago isso. Recentemente fiz um trabalho acompanhei um trabalho na Bahia e não tinha um manual de áreas contaminadas para o lugar que a gente estava trabalhando. E a gente utilizou a CETESB. E o cliente falou, ok, não tem... Esse foi um cliente que apontou, não tem na Bahia, a gente está usando a CETESB porque é restritivo para a gente fazer um negócio legal. É isso? Falei, é isso. Aí ele, tá, se eu não tiver, qual é o impacto disso? Então, eles se preocupam, eles querem entender, eles vão avaliar o cenário ali de potencial contaminação para eles, mas eles também consideram. Tem legislação específica ou estou sendo só restritivo? Certo. Isso varia de cliente para cliente, mas de um modo geral, o que eu percebo Brasil inteiro. Eu fui até para o México em março, por um cliente brasileiro, com a ideia de entender se o empreendimento que ele tinha interesse tinha algum passivo ambiental e ele ia fazer nas normas. Lá no México tem, sim, legislação, mas ele, assim, nossa base assim, de trabalho sempre é a CETESB, né? Então, ele queria que o trabalho fosse na base da CETESB. Então, eu percebo que os nossos clientes têm se importado com isso. E não é porque eles são bonzinhos, é porque eles não querem ter problema se caso a legislação mude. Então, eles estão vendo qual é a condição agora para eles terem um background de quando eles saírem do imóvel. Vai que a legislação muda. Então, eles estão se precavendo. Por isso, eu vejo uma mudança no mercado nesse sentido. Sem a pressão do órgão nesse momento. É aquilo que a gente falou lá no começo. Eles estão se preocupando com o que pode eventualmente acontecer em termos de perda financeira. Isso tende a aumentar e a preocupação e, consequentemente, os trabalhos. Isso. Então, eu tenho estado muito otimista. Legal. Eu sou otimista, né? Que bom. Muito bom. Eu também. Eu fiquei falando da legislação, parece que eu só penso nisso, né? E na verdade não. Eu lembrei que eu ia comentar que eu acho que você perguntou o que vai ser daqui a alguns anos, e eu acho que vai ser o que foi toda essa caminhada até hoje, que assim, é revisitar o passado para saber como avançar. Que é igual a CETESB, que antigamente apoiava e incentivava a enterrar os tambores com óleo, né? E hoje viu que não é bem assim, e hoje multa as empresas que fizeram isso por recomendação dela mesma no passado, na época. E aí eu acho que vai ser isso. A gente vai uma hora olhar e falar, nossa, tudo que a gente está fazendo, tem alguma coisa que a gente faz hoje que não é bem recomendado e que existe uma outra maneira muito melhor de fazer e mais adequada. E a questão de será que vai surgir novas SQIs? Vai, eu tenho certeza. É só estudar mais, é só estudar e olhar mais para esses contaminantes emergentes. O que você acha que vai ser o primeiro, o PFAS mesmo ou alguma outra coisa? É que o PFAS já está aí, né? Então já foi citado. Eu estava pensando nessas que a gente nem está olhando. Ele está aí, mas ainda não tá. Não está. Não tá, né? A gente está falando, mas eu acho que é um caminho para ser explorado, mas também tem muitos outros que a gente nem está falando. Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, também. Sabe? Eu não me vejo trabalhando com outra coisa, e até porque eu acho que mudar de área é uma decisão para corajosos, porque no fundo você paga um preço por isso, né? Você paga um preço de talvez voltar alguns degraus na carreira, e a gente sabe que tem essa dificuldade, e talvez seja um preço que eu não estaria muito disposta a pagar, assim. Mas é claro, né? Estou falando isso em agosto de 2023. E as coisas sempre mudam, mas minha opinião de hoje é essa, assim. Eu não mudaria de área, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. A frase mais correta é essa, eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Mas acho que ao longo da carreira, talvez eu não queira ficar na consultoria para sempre também. Né? Eu acho que eu tenho ainda vários anos de consultora, assim. Eu me vejo na consultoria ainda por muitos anos, mas não acho que eu vou querer trabalhar com isso até ficar velha, assim, sabe? Eu acho que no futuro existem outros espaços, ainda com GAC, que são ocupáveis, sabe?
E eu me vejo, talvez, ocupando algum outro espaço, não como consultora, daqui a algumas décadas, talvez, sabe? E eu acho que o GAC tem muito futuro. Eu acho que está longe de ser uma daquelas áreas que vai acabar, que não sei o quê, porque não tem como acabar, gente. É uma coisa que é uma ciência que no Brasil ainda engatinha, sabe? Então, acho que a gente tem muito a avançar e a gente tem muita coisa para conhecer, para descobrir ainda. E é nisso que eu me apego, assim. Acho que nossa área tem muito futuro. A gente tem muito para onde ir, sabe? Legal. Eu mudei de área, né? Espero Então, não. pois é. Nós todos, Eu né, tive que mudamos. recomeçar, Menos é a Maria. verdade. A Maria já entrou direto, né? Mas nós três mudamos bastante. Marcão deu uma mudada light, né, Marcão? Quase nada. De boa, né? Quase nada. Você tá falando, eu tô me lembrando aqui. Você falou que você tem 26 anos, né? Quando eu tinha 26 anos, eu não nem nossa senhora, o que eu fazia era totalmente diferente, né? Dava aula na escola para os amigos da Daiane, tinha uma empresa de jogos cooperativos, ainda iria escrever o meu livro sobre isso e tal. E aí eu entrei no GAC, sei lá, 2003, eu tinha 32 anos, né? Entrei no GAC com 32 anos. Então, pô, Maria, tem bastante coisa para você fazer. Mas acho que sua carreira é bem inspiradora também, né, Marcão? E eu realmente acho muito corajosa a ideia de mudar de área, sabe? Porque eu não me sinto corajosa a esse ponto. Porque eu sei que tem um monte de renúncia, né, que você faz. Acho que é uma decisão que você pensa muito, né, para tomar. Sim. E vim ser um soldado rasa no GAC, aprender tudo desde o zero. Bom, enfim, mas a história é o futuro do GAC, acho que nós abordamos aí a maior parte dele, né? E então é isso aí. Agora eu vou deixar para vocês as mensagens finais sobre o futuro do GAC ou mensagens sobre o que vocês quiserem falar. E agora, podcast de vocês. Divirtam-se. Marcão, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei bem receosa para participar, porque eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca parei para pensar sobre o futuro do GAC. Eu estou vivendo hoje intensamente, tentando entender já tá esse difícil, universo né? Exato! Tem tanta coisa ainda que eu preciso estudar e tentar prever o que vai acontecer. Parece ser difícil, mas parece que deu certo, então, hoje. Sim, sim. Obrigada pelo convite. E pessoal que está iniciando no GAC, vem que vai ser sucesso. Continua firme. Continua firme, não desista. Eu mudei de área aqui, estou aqui realizada, sim. Não pretendo sair. Bom, também quero agradecer, né? É sempre um prazer. Muito prazer, meninas. Foi realmente uma noite muito agradável, foi divertida. Eu sou otimista, isso é meu, assim, eu tô otimista enfim, gosto de onde eu estou, gosto da minha carreira, sou feliz onde estou agora. Acho que é aquilo que a gente falou durante todo o episódio. É uma área que não é fácil, no sentido de a gente tem que correr atrás. Então, quem quiser entrar, acho que o lema é esse, tem vontade de aprender. Não existe marasmo, né? Cada hora é uma novidade, cada hora é um problema. E é isso, eu acho que quem gosta de coisa mais movimentada, o lugar certo é o GAC. E eu recomendo, eu também comecei mais tarde como o Marcão, e eu recomendo que quem está escutando e está inclinando para isso, já começa nos estágios, já Sim. começa a tabelar algumas coisas, tratar uns dados. Eu acho que o caminho é esse, porque quando a gente está mais velho, entra numa posição diferente do início lá no estágio, as coisas elas são diferentes. Então, acho que de nós quatro, a Maria foi a que teve a oportunidade de, assim, passar por tudo. Uhum. A gente já começou um pouquinho lá na frente, né? Sim. Então, eu recomendo super vir. E o mercado acho que está aquecido, a gente vê muitas vagas. Sim. Então, eu acho que mercado tem. E você, Maria? Eu acho que o futuro do GAC ele é muito grande. Sim, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas principalmente para as pessoas que se propõem a estudar e propor coisas diferentes, sabe? Tipo, eu acho que tem muitas consultorias e muitos consultores por aí que só fazem mais do mesmo, assim. E eu acho que tem espaço para as pessoas que estão dispostas a
pensar diferente e principalmente a sempre se questionar se está fazendo a coisa certa. Eu não sei se vocês questionam disso, assim, mas muitas vezes eu paro no projeto e falo, será que a gente devia ter feito isso aqui, cara? Será que não era melhor ter feito isso? Sabe, e às vezes foi uma decisão que eu tomei, ou que outra pessoa tomou, e que a gente fica, sabe, sem refletir muito bem, às vezes, vai resolvendo todas as coisas no automático, assim. E eu acho que o grande desafio da consultoria é justamente parar, às vezes, e pensar no que você está fazendo. Pensar se você está fazendo uma coisa que faz sentido, se a sua linha de raciocínio, ela para em pé, sabe? Às vezes a ideia tá clara, mas você vai escrever no relatório, você fala, não tem nada a ver isso que eu tô falando aqui, sabe? E aí, acho que o grande desafio para o futuro, assim, é principalmente pôr a cabeça para pensar, até para os robôs não roubarem o nosso lugar. Isso aí, né? Isso aí. Eu tinha falado que era o final e tal, a última pergunta, não sei o quê, mas eu me lembrei de uma agora que eu pensei lá no começo, né? E vi a Milena com uma estante bacana ali, né? Não dá para ver o que tem na estante, mas eu sei que ela tem uma estante ali. Tô vendo a Daiane com a estante dela ali. E a Maria estava no ambiente que não é o dela, mas eu sei que ela também gosta disso aí. Queria que vocês recomendassem uma leitura para os nossos ouvintes. Recentemente eu fiz um episódio aqui sobre leitura, né? Foi uma conversa bem legal que eu tive com meus amigos. E eu queria, como vocês também, pelo visto, são adeptas da leitura, queria que vocês indicassem alguma coisa para os ouvintes. Um livro que eu gosto muito. Tem 2 livros que eu gosto muito. Um é A Viagem de Théo, que, enfim, ele fala sobre várias religiões. Acho que ele é Viagem de Théo, Romance das Religiões. É um menino que tem uma doença rara e a tia leva ele para viajar ao mundo. Uhum. A família dele é ateia, então tem toda uma questão de que ele vem de uma família nada religiosa e a tia leva ele meio que para procurar cura. Uhum. E eu gosto muito da história de Anne Frank. Uhum. E eu gosto do Diário. Legal. Minha recomendação. Tem nada a ver com GAC. Não, normal. Nós fizemos um episódio aqui, acho que não falamos 2 palavras de GAC em 2 horas de episódio. Maravilha. Eu tava pensando se precisava ser de GAC. Eu tô aqui pensando que livro que eu li de GAC para recomendar. Qualquer um, pode ser de GAC ou não. Sei que algum que eu ia sugerir, na verdade, era falar assim, que a importância da leitura e não ler só o que está dentro da sua bolha, mas expandir, né? Uhum. Eu tenho aqui, eu me formei na parte de saneamento faz muito tempo. Só que eu consegui agora completar a minha coleção de tratamento de efluentes, entendeu? E eu estou em GAC. Uhum. Então, eu acho que é isso importante de expandir. Mas tem um livro que eu li que chama Outliers. Uhum, que fala... Você conhece? Não sei. Conheço. Que fala sobre o sucesso. Como que pessoas de sucesso conseguiram o sucesso. E é muito legal, porque você acaba pensando que a pessoa teve muito sucesso porque ela é muito brilhante. Na verdade, ela é boa naquilo que ela faz. E está naquele local que acabou valorizando o potencial dela. E aí dá alguns exemplos. É um livro, assim, que eu gostei bastante. Então, essa é a minha recomendação. Outliers. Legal. Eu vou fazer minha recomendação, porque minhas colegas foram mais otimistas que eu. Uhum. E aí eu vou fazer minha recomendação para me redimir com elas. Então, eu vou recomendar um livro de um cientista social inglês que chama Uma História Otimista do Homem. Humanidade, uma história otimista do homem. E ele é cientista social e político, assim, né? E ele fala, basicamente, traz vários experimentos sociais que foram conduzidos ao longo da história, que chegavam como conclusão que o homem era mau. Mas aí, quando ia pegar a metodologia do experimento e tudo mais, a conclusão, na verdade, não era bem aquela. E a conclusão do livro é que, na verdade, o homem é bom. Que quando está em situações de perigo, ele zela pelas outras pessoas, que a humanidade, né, as pessoas cuidam umas das outras e tudo mais, e ele baseia isso com esses experimentos sociais. É muito legal o livro, muito legal, recomendo. Vou mandar para vocês depois. Inclusive, os pesquisadores são agora mais unânimes em dizer que a humanidade, como humanidade, começou quando descobriram o fóssil, né? Na época do fóssil de um fêmur humano quebrado, né?
E a pessoa, então, quebrou o fêmur e a comunidade cuidou dela. E por isso que mostra que a humanidade passou a ser humanidade, não um simples ajuntamento ali de animais, né? Então, aquela pessoa não teria utilidade para o grupo, mas o grupo cuidou daquela pessoa. Então, tá nessa linha que você falou aí. Somos otimistas, então. Ah, se você diz, Marcão, isso. Legal. Bom, obrigado, meninas, mais uma vez aqui por ter participado aqui do episódio. E estamos aí, teremos outros aí mais para frente. Espera aí, Marcão. Claro. Eu não agradeci. desculpa. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite, Marcão. Adorei a conversa, adorei conhecer a Daiane e a Milena. Um prazer bater esse papo com vocês. E Marcão sempre, né, Marcão? Você é demais. Toda oportunidade que eu tenho, eu parabenizo por essa iniciativa, que eu sei um pouco o trabalho que dá, e eu não tenho 1/10 da assiduidade que você tem. Então, assim, Marcão, você é um... É que eu não tenho o chefe me pressionando, então eu escapo dessa. Legal. Bom, obrigado então, meninas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Espero que ela sirva para fazer vocês ouvirem mais uma visão diferente sobre o nosso GAC e refletirem mais sobre a importância, o propósito do trabalho que vocês fazem no dia a dia. E mais importante que isso, reflitam sobre como será o futuro do nosso trabalho, da nossa vida, da sociedade. Embora, como elas disseram aqui, seja um trabalho com zero glamour, as inteligências artificiais ainda não conseguiram fazer o que nós fazemos. Não têm a mesma preocupação que nós temos com a vida, com a saúde humana, com o futuro. Então, façamos juntos um futuro melhor. Agradeço a atenção e a audiência de vocês. Você tem comentários sobre o futuro do GAC? Fale com a gente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions, como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Assine a nossa newsletter. A gente manda uma newsletter por e-mail para vocês todos os domingos pela manhã. Estamos também no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.